Boa tarde, Carolina. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve uma portadora de doença renal crônica em cargo público, em vaga destinada a deficiente físico. Ela é analista ambiental do IBAMA e submete-se regularmente a sessões de hemodiálise, em razão da doença renal. Aprovada no concurso do órgão, ela foi impedida de tomar posse porque a junta médica que a examinou não reconheceu sua doença como deficiência. O relator do caso no STJ, no entanto, ministro Ari Pargendler, afirmou no despacho que a perda da função renal pode ser considerada uma espécie de deficiência. Para o ministro, não pode haver dúvida de que a pessoa acometida por nefropatia grave, sujeita a sessões de hemodiálise, tem uma deficiência física. A presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Brasília, Maria de Fátima Amaral, alega, por outro lado, que a medida pode abrir precedentes para processos semelhantes, que correm na justiça, o que preocupa a entidade. Se a pessoa teve, devido à doença, teve uma sequela que tornou a pessoa deficiente, aí sim, com certeza, tem direito, né? Mas, assim, se não, aí vai ter um problema muito sério, porque se por acaso, as pessoas que são pacientes, por exemplo, de câncer, HIV, as vagas especiais, tem que acabar sumindo, a gente não vai ter nem mais prioridade. Já o advogado André Fernando Cavalcante, especialista em direito do trabalho, avalia que a decisão é legítima porque leva em consideração não apenas deficiências físicas classificadas normalmente como corporais. Porque a gente entende que o deficiente seria só aquele que tem uma deficiência física aparente. E a gente tem que entender que não é só isso, né? Que esse tipo de doença traz realmente, né, um dano à pessoa e uma perda da capacidade, né? E não só, né, a questão renal, como também a questão de cardiopatia, né, doenças do coração, o próprio doença de Parkinson, são outras doenças, né, que também pode ter essa interpretação. Ainda de acordo com o relator da ação, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano pode ser considerado uma deficiência. Ainda cabe recurso à decisão da Corte. Carolina. Boa tarde, Carolina. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve uma portadora de doença renal crônica em cargo público, em vaga destinada a deficiente físico. Ela é analista ambiental do IBAMA e submete-se regularmente a sessões de hemodiálise, em razão da doença renal. Aprovada no concurso do órgão, ela foi impedida de tomar posse porque a junta médica que a examinou não reconheceu sua doença como deficiência. O relator do caso no STJ, no entanto, ministro Ari Pargendler, afirmou no despacho que a perda da função renal pode ser considerada uma espécie de deficiência. Para o ministro, não pode haver dúvida de que a pessoa acometida por nefropatia grave, sujeita a sessões de hemodiálise, tem uma deficiência física. A presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Brasília, Maria de Fátima Amaral, alega, por outro lado, que a medida pode abrir precedentes para processos semelhantes, que correm na justiça, o que preocupa a entidade. Se a pessoa teve, devido à doença, teve uma sequela que tornou a pessoa deficiente, aí sim, com certeza, tem direito, né? Mas, assim, se não, aí vai ter um problema muito sério, porque se por acaso, as pessoas que são pacientes, por exemplo, de câncer, HIV, as vagas especiais, tem que acabar sumindo, a gente não vai ter nem mais prioridade. Já o advogado André Fernando Cavalcante, especialista em direito do trabalho, avalia que a decisão é legítima porque leva em consideração não apenas deficiências físicas classificadas normalmente como corporais. Porque a gente entende que o deficiente seria só aquele que tem uma deficiência física aparente. E a gente tem que entender que não é só isso, né? Que esse tipo de doença traz realmente, né, um dano à pessoa e uma perda da capacidade, né? E não só, né, a questão renal, como também a questão de cardiopatia, né, doenças do coração, o próprio doença de Parkinson, são outras doenças, né, que também pode ter essa interpretação. Ainda de acordo com o relator da ação, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano pode ser considerado uma deficiência. Ainda cabe recurso à decisão da Corte.
Carolina. Boa tarde, Carolina. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve uma portadora de doença renal crônica em cargo público, em vaga destinada a deficiente físico. Ela é analista ambiental do IBAMA e submete-se regularmente a sessões de hemodiálise em razão da doença renal. Aprovada no concurso do órgão, ela foi impedida de tomar posse porque a junta médica que a examinou não reconheceu sua doença como deficiência. O relator do caso no STJ, no entanto, ministro Ari Pargendler, afirmou no despacho que a perda da função renal pode ser considerada uma espécie de deficiência. Para o ministro, não pode haver dúvida de que a pessoa acometida por nefropatia grave, sujeita a sessões de hemodiálise, tem uma deficiência física. A presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Brasília, Maria de Fátima Amaral, alega, por outro lado, que a medida pode abrir precedentes para processos semelhantes que correm na justiça, o que preocupa a entidade. Se a pessoa teve, devido à doença, teve uma sequela que tornou a pessoa deficiente, aí sim, com certeza, tem direito, né? Mas, assim, se não, aí vai ter um problema muito sério, porque se por acaso, as pessoas que são pacientes, por exemplo, de câncer, HIV, as vagas especiais de deficiente, acabar sumindo, a gente não vai ter nem mais prioridade. Já o advogado André Fernando Cavalcante, especialista em direito do trabalho, avalia que a decisão é legítima porque leva em consideração não apenas deficiências físicas classificadas normalmente como corporais. Porque a gente entende que o deficiente seria só aquele que tem uma deficiência física aparente. E a gente tem que entender que não é só isso, né? Que esse tipo de doença traz realmente, né, um dano à pessoa e uma perda da capacidade, né? E não só, né, a questão renal, como também a questão de cardiopatia, né, doenças do coração, o próprio doença de Parkinson, são outras doenças, né, que também pode ter essa interpretação. Ainda de acordo com o relator da ação, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano pode ser considerado uma deficiência. Ainda cabe recurso à decisão da Corte. Carolina.